Muito boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos ao treinamento de Figma, que eu, Zinha, Ana Cecília, de Direção de Arte, vou ensinar a melhor plataforma para vocês, de graça, que é um site que, assim, o Illustrator bate muita coisa? Bate. Bate muita coisa. Mas, para nós que temos computador que não carrega muito, o Figma é uma mão na roda e ajuda bastante, principalmente para construir portfólio. Então, eu vou ensinar para vocês todo o conhecimento que eu adquiri durante esse tempo de 296 sobre o Figma. Então, sente aí, pegue sua pipoca, pegue seu caderno, anote, quero anotação, sabe? Quando me vê na sede, eu vou cobrar cada anotação que vocês fizeram sobre o Figma. se tiver dúvida, pode ir nas caixinhas do chat e me mandar mensagem que eu respondo por lá. E bom, continuando então, pra gente começar com o Figma, vou ensinar tudo, todo o passo a passo, desde o começo. Então vamos lá. Quando você vai aqui, o Figma, ele é um site. Tem como você baixar ele também pelo tablet e tudo mais. Só que o aplicativo dele não funciona muito. Eu tenho pelo tablet, sim, não é muito bom. Mas agora, pelo site, o computador é quando ele vai ter o seu melhor desempenho e onde você vai conseguir criar melhor os seus designs. Então, assim que você pesquisa o Figma na navegação e entra no primeiro link, essa vai ser a primeira página que muitos que vão encontrar, se você não tiver algum login ou nunca tiver entrado ou tido contato com o Figma. O Figma funciona muito parecido com o Illustrator. Ele, obviamente, vai ter menos funções que o Illustrator, porque o Illustrator é bem completo. Só que o Illustrator, ele, às vezes, pesa muito. Diferente do Figma, que ele, por ser um site, é mais fácil. E também, se você, às vezes, está na sede e precisa mudar alguma coisa de alguma arte que você fez por ele, você não precisa abrir um computador, você pode abrir pelo celular, abrir pelo tablet, fazer, salvar e tudo mais. Então fica muito mais prático, eu gosto muito do Figma. E aí, tipo, pra você fazer o login, é só você apertar nesse entrar, fica muito mais fácil. Ou, tipo, comece sem custos, porque o Figma ele é grátis, só que ele também tem uma parte paga. Eu já entrei, então eu vou abrir aqui a parte que eu já entrei. E assim que você logar, ele vai te dar essa aba, essa daqui é a minha aba de trabalhos, que eu mexo. Que normalmente, se você não tem uma conta, vai estar toda vazia e ele vai te ensinar um passo a passo. Mas é a mesma coisa que você vai encontrar aqui, você vai encontrar na sua aba, que provavelmente não vai ter nenhum trabalho ainda. Então, vamos lá, eu vou explicar aqui um pouco todo que a gente tem, o nosso serviço nessa primeira página, antes de se entrar e entender mais como que a gente vai fazer as outras coisas. Aqui na frente, a gente vai ter essas classificações aqui em cima, que é o que a gente pode usar para diferenciar. Então, por exemplo, o que a gente mais vai usar vai ser a parte de design, que é quando a gente vai criar um arquivo, que a gente chama de fila, que a gente vai criar mesmo o local onde a gente vai construir as peças e tudo mais. Funciona como se você fosse abrir o Illustrator, como se você fosse abrir uma pastinha mesmo para colocar aquilo, mesma coisa. Esses dois eu vou pular porque eles não são tão prioridade pra gente, não é algo que a gente vai usar tanto, mas tem aí como ferramentas possíveis, tipo, muita coisa às vezes que eu possa não falar, vocês podem depois pegar o Figma, explorar e se divertir por dentro, porque tem muita coisa ainda assim. A cada dia que você vai mexendo, você vai descobrindo algo novo. O Figma Slides eu acabo usando muito para fazer trabalho para faculdade, então às vezes você quer mexer e fazer algo. Ele não tem tantos recursos quanto o design, que é o que você vai mais usar, que mais parece com o Illustrator. Ele é mais básicozão mesmo, não tem tanta coisa. Então eu uso ele mesmo. A motoca. Para coisas básicas. E o site, ele é mais uma ferramenta a mais. O Figma está incluindo por agora, não tinha antes, então ele está incluindo, que realmente é para montar protótipos de sites e tudo mais. Então ele está indo numa função bem beta, a gente não usa tanto. É difícil a gente ter uma conta de site, apesar da gente ter, mas não é tão fácil assim. Essa Make, ela também é uma função nova, então não precisa tanto da nossa atenção. Então, voltando, aqui a gente mais vai usar vai ser o design, que é o que a gente vai partir para a próxima parte. Mas só terminando aqui na frente, aqui a gente tem várias abas, que é o seu nome, né, que vai estar aqui colocado em cima. Os rascunhos, que são aquilo, basicamente os seus projetos vão estar por aqui também. Todos os projetos, que é aquilo que eu falei, tudo que você já fez. Geralmente, todos os projetos, na verdade, é aquela aba compartilhada, porque no Figma, uma coisa boa é que você pode compartilhar uma aba de trabalho com outra pessoa que esteja trabalhando com você. Então, vocês conseguem mexer no mesmo file
E assim vocês se alinham, não precisa ficar tendo 2 abas diferentes. Só que na conta grátis você só pode ter 3 abas, que é os 3 projetos, né, compartilhados, que é os que eu tenho aqui. E aí, se você quiser ter outras, cada pessoa tem direito a 3. Mas, tipo, se o seu parceiro ainda não tem nenhuma aba, você pode pedir para ele te mandar, que você pode acessar tranquilamente, mesmo você já tendo estourado as suas 3 abas principais do Figma. O Ibram ali é um terror, gente. Vocês vão saber dele muitas vezes. Mas, enfim. Então, eles vão poder compartilhar com você vai poder ter acesso a isso, e você também pode compartilhar com eles, e assim, por exemplo, a diretora da área, ou o diretor, ele vai ter acesso aos seus trabalhos do Figma para olhar, se você quiser que ele veja a fundo, né, que você está mexendo, por essas abas, né, por um Figma compartilhado. E aí, mas tem como você excluir, tipo, se você não estiver usando esses files, né, esses arquivos, e você quiser excluir, você pode excluir. Todos os projetos, já falei, recursos e lixeira. Lixeira serve para você colocar aquilo que não aquilo que você não está mais usando, então você quer retirar, depois de um tempo ele vai ser excluído, né? Enfim, voltando para o principal. Cadê todos os projetos? Não, recentes aqui. Voltando para a primeira aba que a gente viu, agora sim a gente abrindo um arquivo para a gente mexer e entender tudo que tem no Figma por dentro, a gente vem em Design. Explicando mais essa aba, que é o que a gente mais vai usar, olhando assim, a primeira vez que eu entrei, eu fiquei tipo, meu Deus, quanta coisa, porque eu não fazia muita ideia, eu tinha mais noção com Canva, então eu nunca tive contato com nenhuma plataforma assim, e aí o Figma foi a primeira que eu tive contato para mexer. Mas calma, segura na minha mão, que você vai entender. Então vem com calma, velho. Você vai encontrar isso daqui. Lembrando que o Figma, pelo computador, se eu não me engano, você consegue baixar também, mas eu prefiro usar mais o site. Tipo, o meu computador, gente, é uma bomba. Então, usar pelo site, ele é mais tranquilo, sabe? É mais leve. Bom, aqui olhando, a gente vai ter muitas coisas, mas o que nós vamos ter é a tela principal. É aquilo que a gente vai mexer, vai ser tudo colocado aqui. Falando desse lado esquerdo, desse lado esquerdo aqui, aqui a gente organiza o título no caso do arquivo. Geralmente na 2 a gente tem um padrão dentro de criação que a gente organiza os nossos documentos. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, entre colchetes, o que a gente for falar. Eu vou colocar aqui CE, de ciclo específico, e o nome da pauta, né? O CE coisa geral, é como se fosse uma conta. Se você tivesse uma conta de uma marca tal, aí você coloca o nome da marca, ou coloca, tipo, conta tal e especifica designs ou direções de arte, por exemplo. E o seu nome, né? Porque quem tá mexendo naquele file, que aí o diretor fica mais fácil dele saber de quem que é aquele file, de quem que ele vai analisar. Então, é só uma classificação. Então, isso daqui é mais só o nomezinho mesmo que você vai ter ali na frente. A quantidade de páginas é referente a essa tela que a gente tá tendo aqui na frente, né? E tudo isso aqui seriam as páginas. E aí, aqui você pode criar 3 páginas diferentes. Então, por exemplo, se você tiver numa conta e você precisar fazer coisas a mais, e você quiser separar mais, então, por exemplo, eu quero deixar uma página só com a construção de rascunhos. Aí você deixa a página 1. Aí você quer deixar outra página só com as peças finalizadas. Aí você cria essa página 2. E você consegue mudar o nome. Ele vai alterar. Tipo, agora que eu tô mudando aqui, não vai mostrar muita coisa. Mas, por exemplo, vou deixar aqui 1. Na página 1 você tem isso. Mas na página 2, você tem uma página totalmente nova só para você colocar coisas específicas, sabe? Não tem tanta essa classificação. Então, as páginas é basicamente isso. Você pode adicionar até 3 páginas aqui pelo Figma. Mais que isso, é só o Figma pagar, né, gente? Só o Figma Pro. Mas tirando isso, enfim. Camadas a gente vai entender mais quando a gente for construir os objetos. Mas querendo ou não, tudo que a gente for fazer em objetos vão ser colocados em camadas. Então, o fundo geralmente é a última camada, porque ele vai estar mais atrás. Então, ele precisa estar atrás de tudo. E aí, tudo que tiver mais na frente, ela vai estar mais em cima, e o que tiver no fundo, ele vai estar mais embaixo. Isso a gente vai entender muito para construção de peça e tudo mais. Indo agora para o lado direito, vou ter que me mover aqui. Eu me movendo. Indo agora para o lado... Opa. Aí. Indo agora para o lado direito, a gente já vai ter outras questões. Aqui no lado direito, a gente tem o compartilhar, que é onde geralmente a gente vai compartilhar com outras pessoas. Então, se você quer mandar para outra pessoa fazer, você vem aqui nesse globinho, né? Qualquer pessoa. E aí você pode
mudar aqui, né? Qualquer pessoa visualizar, tem como mudar para editar também. Que aí você manda o link para a pessoa. Aqui, ó, copiar link, pronto. Você copia o link, manda para a pessoa para ela poder editar. Como os meus 3 já estão atingidos, eu não consigo colocar editar. Mas provavelmente se você já tem, se você ainda tem para poder compartilhar a quantidade suficiente, ele vai estar aparecendo aqui a opção certinha. Aí você copia o link e envia para sua dupla ou para o seu diretor, se você quer que ele avalie o que você esteja fazendo. E tem como convidar por e-mail também, né? Se você coloca aqui o e-mail da pessoa e aí você envia para ela e ela acessa. Eu prefiro copiar link, acho que é mais fácil. Mas, enfim, compartilhar serve para isso, daquela função que eu tinha explicado, de você ter um arquivo compartilhado com outras pessoas, que elas também podem mexer, adicionar coisas. Isso serve muito para uma conta, por isso que a gente coloca geralmente aqui o nome da conta, e às vezes todos os membros mexem em apenas um Figma. Mas pode acontecer de gente terem plataformas diferentes. Eu tenho o Figma, outra pessoa tem o Illustrator, e a gente mexer em ramos diferentes, mas não tem problema. O importante é a gente estar alinhado e não perder a unidade da peça. Continuando, aqui novamente é a configuração da página. Aqui é a cor do fundo. Eu prefiro ter uma cor de fundo mais escura, mas provavelmente quando vocês entrarem, vai estar num branco. Eu acho um branco muito... Até a minha cor, tipo, muda. Tem branco, tem vermelho. Tipo, você pode colocar qualquer cor que você quiser, mas eu gosto de mexer mais com fundo escuro. Isso daí é gosto. Protótipo vai servir mais pra frente. Eu acho que isso é coisas que eu posso explicar um pouco mais pra frente, mas não é tão importante pra nós nesse momento, tá? Estilos, a gente também vai ver um pouco mais pra frente quando a gente for criar peça. Tudo errado. E exportar vai ser quando a gente tiver a peça pronta e a gente for exportar ela, né? Então aqui a gente tem os modelinhos que o Figma nos permite, que é o PNG, o JPEG, o SVG e o PDF. Provavelmente vocês já vão ter treinamento sobre arquivo impresso, arquivo digital e explicando um pouco mais sobre isso, então eu vou poupar vocês disso. Essa questão aqui do lado de 1x é meio que a resolução. Geralmente, se você tiver com uma resolução meio baixa, tenta aumentar para 1.5x ou tenta ver se... Porque às vezes, quando eu começava a salvar, ele ficava com uma resolução baixa. Então, às vezes, vê se ele não está baixo ou tenta aumentar para melhorar. A prévia é o que ele for mostrar da peça pronta, do que você vai ter quando você salvar. E é bom porque você pode até ver, tipo, nossa, tá faltando esse ícone. Tipo, o ícone não está dentro do frame, que é a próxima coisa que a gente vai explicar. Enfim, do lado aqui é isso. Essa setinha, que parece o símbolo do YouTube, no caso é para apresentar. Então, se você estiver fazendo um slide, você consegue apresentar e acompanhar para ver como que ele está ficando dentro de uma apresentação, sabe? Tirando isso, acredito que é tranquilo. Falando então sobre essa parte aqui de baixo, que é basicamente as nossas ferramentas, tudo que a gente precisa vai estar aqui embaixo, vou explicar para vocês. Aqui é uma setinha, a gente tem algumas outras, né? Geralmente a gente vai usar mais essa. Esse daqui é mais uma ferramenta manual, a gente nem usa muito, confesso para vocês. A gente só usa mais esse mover, que é a seta normal, onde a gente vai clicar, onde a gente vai fazer tudo, é ela. Agora, o frame, né, que é o quadro. O que é o frame? É basicamente onde nós vamos construir a nossa arte, o nosso design e tudo mais, tudo em cima dele. Porque se a gente não construir em cima dele, a gente não vai conseguir salvar o documento final com ele todo junto, senão as peças vão se perder, você não vai conseguir construir camadas, não vai ter organização. Então, o primeiro passo, a primeira coisa de tudo que você vai fazer é criar um frame, independente do que seja. E aí, geralmente, quando a gente for apertar nesse quadro, ele te dá algumas opções aqui do lado, né? Então, ele te dá uma opção de telefones, de mídia de telefone que você pode usar, de tablet, né? Você pode usar também alguns tipos de apresentação. Peraí, que ele tá mostrando aqui. De apresentação, que é muito importante se eu vou fazer slide pelo Figma, sem usar a função do slide, você pode fazer por aqui também. Então, dá pra usar. Relógio, redes sociais, slide e arquivo não, era papel aqui. E papel são os que a gente mais usa, porque papel a gente tem A4, A5, A6, ele já dá o tamanho exato, então, tipo, você não precisa ficar se preocupando com questão de tamanho, se for para imprimir também ele já dá o tamanho exato. E redes sociais também ele já te dá o tamanho exato. Então, por exemplo, uma coisa que a gente usa muito que é de marketing, é story do Instagram, ou post do Instagram, às vezes acaba, aqui ó, publicação no Instagram, aí já fica mais fácil, você só cria aqui ó, e ele aparece, já vem do tamanho
exato da nossa mesa de trabalho. Enfim. E papel, já expliquei, já temos outros arquivos aqui, enfim. Opa. Então, o frame vai ser a nossa parte inicial. Tudo que a gente for mexer vai ser dentro desse frame. Vocês veem que quando a gente clica nele, a gente já aparece novas funções por dentro, que é o que a gente vai explicar. Mas antes de falar delas, vamos só terminar de falar todas essas ferramentas que a gente tem na parte de baixo. Do lado do frame, a gente tem, que são os quadros, né, que eu expliquei, a gente tem as formas, que é o que a gente vai adicionar nele se a gente for construir independente do item. Então, a gente pode construir uma forma de um quadrado aqui, deixa eu ver, um quadrado, ou uma linha. Aqui são as formas, sabe? E se você quiser adicionar imagens, você vai apertar bem aqui, tá? Nessa partezinha você consegue adicionar imagens aí pra colar. Ctrl+C e Ctrl+V também funciona completamente, mas, tipo, se você quiser colar é mais fácil. Essa parte aqui é a parte de vetorização, que é algo que eu também vou explicar, mas aguardem que vai vir aí por aí, logo vem aí. Mas vetorização vai ficar nessa canetinha aqui, que é onde nós vamos fazer os pontinhos certinhos para vetorizar. Eu fiz torto aqui, mas tudo bem. E essa função, eu não vou explicar agora, porque eu vou explicar totalmente depois. Mas no Figma, quando a gente for fazer vetor, é essa canetinha aqui. O lápis, ele também faz em vetor, tá? Só que não usem muito lápis, porque ele cria muitos vetores, se vocês for ver aqui, ó. Show. Ele cria muitos vetores e às vezes fica muito confuso. A gente não usa muito, a gente usa mais o vetor mesmo, que é a caneta. O lápis é quase muito difícil ser utilizado. Aqui é texto para você criar, para escrever, né, tudo mais. Nossa, ficou minúsculo. Peraí, deixa eu aumentar o tamanho aqui. Aqui são os textos. Aqui é para fazer comentários. Geralmente, gente, esses comentários aparecem quando já tá, tipo assim, meia-noite. Já tem outra pessoa mexendo, aí você vai lá, tipo, oiê, tudo bom? Como é que você tá? E você cria, um comentário, você adiciona lá pra pessoinha e aí vai ficar marcando. Ou até mesmo pro diretor, quando ele estiver vendo a sua peça, fica mais fácil para ele mostrar o que ele quer que você altere, né? Tipo, mexa nesse ponto aqui, aí vai ter um comentário. E tem como tirar ele depois. Enfim, gente, voltamos. Estou aproveitando os pequenos momentos de silêncio que estou tendo, porque os vizinhos não estão colaborando hoje. Mas enfim, explicando essa parte aqui, essas ações é o que a gente chama de plugins, onde a gente vai geralmente abaixar coisas a mais para ter mais funções no Figma. Gente, socorro! Tá, parou. Parou. Tá, essas funções geralmente é o que a gente mais vai usar para ter funções a mais, porque que nem o Figma não é uma plataforma 100% igual ao Illustrator, que tem muita coisa, então tem muita coisa que falta mesmo e que é um problema. Tipo assim, questão de semi, que a gente não tem paleta semi, que é um problema quando a gente se fala de peças impressas, né? A gente precisa montar paletas semix. Mas tem plugins, eu vou mostrar aqui 3 que são os recursos que eu mais uso, né? Que geralmente, se vocês quiserem baixar, vocês vão vir aqui nessa parte de plugins e pesquisar o nome desses 3 que eu vou falar para vocês baixarem, ok? Então, o Niter, não sei. Ele vai servir para régua, porque dentro do Figma, geralmente as formas de figuras, deixa eu mostrar aqui, elas vão estar em X, se eu não me engano, em PX. E aí fica difícil, às vezes, se você quiser fazer alguma coisa muito específica. Tipo, eu quero algo em centímetros. Fica mais difícil. E aí, com esse Uniter, fica mais fácil para você marcar. Tá. Se você marca aqui em centímetros, aí você vem na forma que você quer mudar. E aí você coloca aí. Gente, vamos ter que estar assim, véi. Aí você coloca aí o tamanho que você quer, véi. Perdão, véi. Gente, corta tudo. Enfim, gente, voltando aqui. Então, essa parte, esse unit é para vocês verem o tamanho e modificarem. Então, se você quer um tamanho 10 por 15, você consegue aqui fazer, e aí ele já coloca aqui. Fica muito mais fácil do que você ter que ficar convertendo centímetros em px, porque aqui ele coloca em px, né, nessa parte de dimensão. Outra questão é esse Pitch Deck Presentation Studio. Ele serve para, tipo, se você fez slides no Figma, para você converter para ele para apresentação, você usa esse site. Eu espero que ele não trave, porque eu tenho que aproveitar desses momentos. Enfim, ele vai aparecer uma aba aqui. Aí apareceu.
E aí, o que você tiver feito de slide, ele vai aparecer. E aí, você vem em Export. E isso daqui, gente, Fu Chicken? Fu Chicken? Não sei. Mexam em tudo. E aí, vocês vão acabar descobrindo muita coisa. Mas é muito bom se você quer fazer essa conversão do Figma, dos slides do Figma, para apresentações, para o Google Apresentações, que é algo que a gente usa na 2, né? Tanto para serviço ou qualquer outra coisa assim. Esse Print CMYK, ele é para mudar exatamente as cores que você tem de RGB para CMYK. Então, isso já resolve um problema que a gente tem de, tipo, Figma não tem paleta CMYK, tipo, a gente não consegue vir aqui nessas cores, que eu vou chegar lá, para mexer. Então, com ele já muda pra gente, né? Enfim, falado de todas as ferramentas aqui de baixo, eu vou pular essas daqui porque elas não são importantes, mas sempre deixem nessa aqui do meio, que é o design. Esse daqui vai ser para desenhar. E esse daqui, a outra função, não importa muito pra gente. Mas, enfim. Seguindo para outra parte, deixa eu tirar aqui. Ai, tô conseguindo selecionar. Sai. Tá, pode botar isso aqui também. Tá, seguindo para essa outra parte, então, quando a gente vai falar um pouco mais especificado, que eu falei quando a gente adiciona uma forma ou qualquer outra coisa aparece, vamos começar então. Aqui é a parte de alinhamento, então se você apertar aqui, ele vai alinhar com bem o ladinho do frame. Aqui é com o outro, aqui é o central e aqui é a mesma coisa, em cima, embaixo e aqui no meio. Serve muito porque para você não ter que ficar medindo, tipo, indo cantinho, onde que fica, você já vem aqui, mais rápido, prático, pá. Aqui é a questão de alinhamento dessa coisa aqui, ó. Tipo, alinhamento com a lateral, tá vendo? Tipo, aqui no meio, ó como ele muda. Se eu colocar, sei lá, 100, ele vai ficar mais pra cá, mais pra esquerda. Então, é essa mudança só de alinhamento quanto à posição das laterais, né, do frame. Para esse quadrado. Não confunda o frame com esse quadrado. Tipo, não crie tudo em cima desse frame, que também é chamado de prancheta, nesse quadrado, porque esse quadrado é só uma forma, prancheta é onde você vai realmente criar todos os seus designs e tudo mais. Rotação, aqui é mais questão de lado. Aqui não vai mudar muito, porque eu tô com um quadrado igual, mas se eu tivesse com uma figura diferente, deixa eu colocar aqui, sei lá, fazer uma figura aqui, assim. Tô com essa figura aqui, e aí se eu quiser mudar ela de inverter, é aqui que fica. Tá, falando sobre as dimensões, layout é o que eu acabei de mostrar pra vocês, é aquela função do Uniter, então vocês mudam aqui, mas aqui é só PX, tá? A aparência aqui é mais sobre essa forma, então aqui é a opacidade dela, se eu colocar aí outra opacidade, obviamente vai mudar, né? Se colocar menos ainda, não vai aparecer. 100% é a cor mais sólida. O raio do canto é o arredondamento. Geralmente eu gosto muito de usar o raio 20. Acho que fica bonitinho nas peças. Então, raio 20 é onde você mexe nas laterais do canto. E o preenchimento é o que a gente vai ver agora, que é essa parte do meio, que é onde a gente vai mexer na cor, né? Quando eu falo que não dá para mudar para CMYK, porque aqui ele nos entrega algumas variações, né? E o que a gente usa ou é RGB ou é CMYK, mas ele dá outras modalidades aqui pra gente, só que a gente não usa muito, mas geralmente eu costumo escolher primeiro a cor nesse Hex, mas como ele já muda para RGB tranquilo, tipo, ele já dá aqui as unidades que precisam ser modificadas. E aí, aqui a gente tem a variação das cores, né? Que é o que a gente geralmente já conhece de uma plataforma normal, e aqui outras questões que a gente pode ficar variando para construir uma paleta e tudo mais. Aqui ele mostra as cores que tem no arquivo, então isso daqui, já contando com a cor do fundo da página também, tá? E a cor do fundo do post. E aí ele já coloca tudo aqui embaixo pra gente, já fica certinho. Essas outras funções de cores, eu gosto muito de usar o gradiente, porque o gradiente você consegue fazer essa mistura, né? E aí você pode mudar ele de lado, no caso, tipo assim, lateral, ou se você quiser fazer ele mais assim. Depende da proposta do que você for mexer e tudo mais, mas é uma outra proposição. Aqui tem outros modos, né, que você pode fazer para criar sombra e tudo mais. Eu uso mais o linear e o radial, são dois que eu gosto de usar bastante. E cor é isso, questão de preenchimento é isso. Esses dois é mais se você quiser adicionar uma imagem naquela forma, mas
ser mais avançado. Tipo, você vai aprendendo muito com a prática, porque às vezes do nada você precisa, às vezes você não precisa, mas geralmente cor para criar paleta, o básico você sempre vai usar. Indo para o traçado é o contorno da peça, né? Então, aqui, quando você aperta no traçado, ele já cria com a cor preta mesmo. E o peso é o tamanho da linha. Então, se eu colocar peso 10, a linha já fica mais grossinha. E aqui a questão do alinhamento é onde ele vai ficar. O interno, obviamente, o traçado vai aumentar para dentro. O central, ele fica certinho no centro da borda. E o externo, o traçado vai aumentar para fora. Então, sempre observa, porque às vezes se você tiver uma figura que ele tá, tipo uma letra, e aí você quer colocar um traçado em uma letra específico, e aí ela tiver muito maior do que as outras, observa se não tá no externo, ou se tá em alguma outra que não seja a que você pretende usar. E tem como mudar a cor do traçado também, para qualquer outra que você queira. Vou colocar, sei lá, um azul. Indo para os efeitos a gente usa mais por cima, depende da questão do que você vai usar. Eu gosto muito de usar esse daqui é a sombra projetada, o desfocar camada. Que aí o desfocar camada você consegue criar, tipo, essa questão, criar uma sombra. Então, às vezes, para algum projeto, você consegue fazer variações assim. E aí fica legal essa questão de efeitos. Depende do que você for usar, sabe? Não sai tacando em tudo, não. Mas vai testando, porque eles estão aí pra gente usar e é muito bom. Ruído é uma coisa que a gente usa muito nos posts do marketing, né? Se vocês perceberem os posts que a gente geralmente tem uns ruídos nele. E aí aqui tem como adicionar ruído e também tem como adicionar textura, né? Essa textura meio tinta. Deixa eu tirar o daqui, senão não vai dar pra ver. Essa textura meio tinta, sabe? Então, e o exportar novamente aquilo que eu já expliquei para vocês. Aqui em cima, que a gente vai ter de função, são outras funções que a gente vai vendo com as peças. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um quadrado e um círculo, né? E deixar esse daqui com um tom vermelho. Aí tá. Se a gente quiser unir essas duas peças, né? A gente seleciona elas. Eu acho que elas só não estão... Ah, deixa eu aproveitar. Peraí, corre para esse lado aqui. E explicar as mudanças que houve nesse lado. Tá vendo as camadas? Tá vendo que o quadrado tá embaixo? Porque, lembra, todo aquele dentro das camadas, né, que a gente criar. Porque isso daqui é o quadro, ó. O quadro, ele cria essa lateralzinha aqui. Então, o que vem por dentro dele é o que vai ter tudo dentro deste quadrado, né? Então, aquele que tiver mais embaixo é o que vai estar no fundo e mais em cima é o que vai estar mais à frente, né? Cada vez mais à frente. Então, se eu quiser, por exemplo, mudar, deixar o círculo atrás, eu transfiro ele para essa posição. O quadrado, então, ele tá aqui. Os dois já estão dentro da figura. Eu só não sei porque eu não estou conseguindo selecionar os dois. Deixa eu tentar aqui. Não sei porque... Enfim. Não tô conseguindo, gente. Tá, enfim. Imagina que eu for selecionar esses dois. Véi, calma aí. Calma aí. Enfim, gente, não sei porque ele não tá selecionando. Houve um problema, mas geralmente quando você faz essa parte de segurar só o botão esquerdo, e você segurar ele e selecionar, geralmente ele seleciona tudo, mas não tô conseguindo selecionar agora. Enfim, aí quando você aperta para selecionar, ele vai aparecer essas partes aqui de cima, né? Que aqui vão ser algumas funções que você vai poder usar com duas formas, né? Então, esse unir, se esses dois estivessem selecionados, eles vão se unir e ter uma cor só. E, gente, não sei porque que eu não tô conseguindo selecionar assim, mas eu vou tentar de outra forma. Eu vou trazer eles aqui para fora do frame e tirar aqui o frame, mas só para mostrar para vocês essa outra função. E apertar aqui o Ctrl A. Pronto. Nessa outra função, então, unir, ele vai selecionar os dois e deixar tudo da mesma cor. E para voltar, se for funções assim, para você voltar ao normal, você aperta Ctrl Z, tá? E o Ctrl A, você seleciona tudo. O subtrair, ele vai subtrair uma parte, geralmente a parte que tá em cima, ele tira, tá? E mantém só a parte de baixo. O intersectar é aquilo que vai ficar entre o meio deles. Então, por exemplo, essa figura que tá aí embaixo, né? Deixa eu botar ela aqui pra cima.
O que tá no meio deles é só isso aqui. Então, quando ele for intersectar, é essa parte que ele vai selecionar, entendeu? Quando você for excluir, ele vai excluir a figura que tá embaixo. Agora, deixa eu mudar para trás para mostrar pro jeito que a gente estava vendo antes. E aí você vai excluir. Aí você exclui o que estava no meio, na verdade. Então, em intersectar, você mantém só o que estava no meio. E aquilo que está em contato entre eles, você aperta em excluir. E aí ele fica dessa figura aí. É muito bom para construir coisas. Tipo, tudo que você for construir, você pode usar. Aqui é meio que a mesma questão, mas é mais usar como máscara. E eu vou explicar um pouco mais sobre essa função de usar como máscara. Finalmente tá grande? Tá, mas é bem explicado. Então fica aí, véi. Você tem que ficar aí, não é possível. Criar componente a gente quase não cria, muito difícil. E recomendo não clicar muito, não é algo que a gente utilize, que a gente mexa. Mas esses outros dois aqui são coisas que a gente usa muito. Criar componente é muito bom porque, por exemplo, imagina que aqui seja uma foto de uma pessoa. Uma foto, normal, sei lá, uma foto de alguém da 2. E aí você queira colocar exatamente dentro desta figura aqui, numa figura em círculo. A foto, em quadrado, né? Se você colocar aqui, se for no Canva, se você só chegar a aproximar, ele já coloca automaticamente nessa forma. Mas no Figma, não. Então, é aí que entra a questão de usar máscara. Então, você vai posicionar a foto por baixo. Então, você move para o fundo da forma que você quer colocar ele. Seleciona os dois e vai em criar máscara. Que no caso, você pode vir aqui, nesse daqui. Ou eu gosto de apertar só o botão direito em cima da forma e vir aqui no, cadê? Usar como máscara, e aí a figura já vai estar aqui dentro. Na verdade eu acho que é o processo inverso. Pera aí. Corta, velho. Corta que eu falando errado. Não, tô brincando, não precisa cortar não. Mas enfim, é só a figura da foto tem que estar em cima, na verdade, do componente que você for usar. Que aí você usa como máscara e você cria, tá vendo? Por isso que o vermelho agora tá dentro da bolinha. E aí, tipo, se você tivesse uma foto, você consegue mudar, tipo, deixar ela certinha, bem aqui no meio, ó. Porque tá vendo? O quadrado dá aqui dentro do círculo agora. E aí você deixa a foto aqui dentro, aí você cria essa máscara. Por isso que é mais fácil, até mesmo se você for fazer um vetor de uma parte específica de uma foto, se você não conseguir recortar e ter que recortar por vetor. Aí você coloca a imagem em cima desse vetor que você for criar e aí aperta em usar máscara. Tranquilo? Deu pra entender? Gente, dúvidas? Já falei. Entra no chat e me manda mensagem que eu já respondo vocês na hora. Bom, continuando, quando a gente aperta no botão direito, aparece 1001 funções novas aqui, né? Por isso que o Figma é muito tipo, você vai mexendo, você vai se acostumando, mas o básico é tudo isso que eu estou explicando para vocês. Então aqui ele aparece copiar, colar, coisa que a gente já conhece, né? O Ctrl+C, Ctrl+V, normal. Colar para substituir. É meio que um Ctrl+X, né? Copiar e colar, enviar. Esse daqui é mover, né? São coisas que a gente pode fazer aqui pelo lado, pelas camadas, mas, por exemplo, se você tiver naquele frame, eu tive que tirar o frame só porque o computador deu um problema. Mas você pode mover para o fundo, só que aí ele já move total. Então, por exemplo, se você tiver mais de uma figura, ele vai mover tudo para o fundo. Então, se você quiser mover só um, então, por exemplo, deixa eu colocar aqui mais uma figura, vou colocar uma estrela. Uma estrela bem aqui. Deixa eu colocar ela... colocar ela outra cor aqui. Colocar ela mais vermelha, pronto. Deixa eu voltar. Aí. Então, se quiser, tipo, que essa estrela vá lá pro fundo de uma forma mais rápida, se você tem muitas camadas para não ter que ficar passando aqui do lado, você só aperta em mover para o fundo e ela já vai para lá. Mas se você quiser que ela mude, tipo, só um, aí você pode vir aqui também, né? Vou mover para a página não. Selecionar a camada e aí fica mais fácil até para você selecionar aqui. Fica mais fácil. Agrupar a seleção é tipo, se você criou uma forma, que por exemplo, eu vou criar aqui, que eu quero uma logo que tem esse círculo e essa estrela embaixo desse círculo. Tipo, isso daqui é uma logo.
E aí, se eu for ficar movendo ela, se eu mover, vai ficar movendo um por um, sabe? Não é isso que a gente quer. A gente quer mover tudo junto. Então a gente seleciona o que a gente quer e aperta Ctrl G. Aí a gente cria um grupo todo junto, né? Então, quando você abrir a camada, já vai estar tudo junto aqui. E aí você pode ir mudando, sabe? Isso dentro para criar uma logo, criar um ícone, uma estampa também, qualquer coisa que você for criar, fica mais fácil depois. Outra coisa que a gente tem aqui é contornar traçado. Isso é muito bom para você fazer com tipografia, né? Porque, que nem eu falei, aqui no Figma a gente vai ter todas as tipografias. Vai mover para o outro lado. Um minuto. A gente tem todas as tipografias do Google. Eu nem falei das tipografias, né? Mas enfim. Aqui do lado fica as tipografias quando você aperta, né? Do Google, né? Então, se você apertar aqui, você tem a do Google Fonts, você tem acesso a todas elas. E é muito bom porque elas são tipografias que não precisa de... Elas são livres de direito autoral, então você pode usar para contas comerciais. Então, prestem muita atenção nisso de não usar tipografias de contas comerciais. E também tem como você acessar as tipografias que você mesma instalar no computador. E aí você dá um refresh na página, né? E aí ela vai aparecer aqui no canto e você vai poder utilizar novamente. E aí, quando ela tem essa questão de contornar traçado, ela cria um vetor em cima disso. Então, por exemplo, se eu quero um oi aqui, um oi básico. Se você quiser criar esse vetor, provavelmente eu vou falar isso novamente na parte de vetor. Opa. Você seleciona aqui, vem contornar traçado, e aí você pode, tipo, alterar esse daqui de maneiras desproporcionais, sabe? O símbolo da Oakley. Você pode alterar aqui de formas desproporcionais, porque ele é um vetor agora. Tipo, ele não é só mais uma forma de texto, sabe? Então, isso é muito bom, tipo, para você criar algumas coisas e ajuda bastante. Outra coisa, então, que a gente tem aqui é usar como máscara, que eu já expliquei, né? O quadro agrupar Ctrl G, já expliquei também. É isso, o restante aqui para baixo a gente não utiliza tanto. É uma coisa que fica mais guardado, né? Algo que a gente usa tanto. Mas, acredito que expliquei tudo que a gente usa normalmente, que a gente faz. Ah, tem uma funçãozinha que eu não expliquei, que é muito legal. Que ele é bem aqui, ó. Quando a gente aperta aqui nesse de criar quadro, se a gente apertar nessa setinha do lado, vai ter criar seleção também. Criar seleção é muito bom porque, por exemplo, se você quiser organizar o seu Figma, então, por exemplo, você tem várias partes aqui, imagina que isso daqui são posts, você tem vários posts. Mas aí você tem também aqui embaixo um outdoor, que você quer dividir. E aí você quer selecionar, tipo, isso é post, isso é outdoor, você consegue criar seleção, que aí você escreve aqui em cima o que você for, a nomenclatura do que são esses quadros, sabe? Ah, esses quadros são todos dos posts de tal coisa. Isso daqui é só de um outdoor, sabe? Você consegue diferenciar, fica mais organizado também. E aí, quando você for mexer, você consegue mexer tudo junto. Você não precisa selecionar, sabe? Eu acho que é isso, gente. Eu acho que eu expliquei tudo para vocês sobre o Figma. Enfim, gente, agora sim, voltei em tela cheia para me despedir de vocês. E vocês verem um pouco mais sobre o Figma. O Figma foi um vídeo longo, com muitas explicações. Tentei ser o mais direta possível em todas as coisas e explicar para que pudessem entender. Se ficou com alguma dúvida, por favor, mande mensagem, tá? Sou uma pessoa tranquila. Eu espero que mandem mensagem. Eu espero que tenha anotado também. E que gostem também de usar da ferramenta. É mais uma ferramenta que vocês têm aí. Obviamente, se você gosta de mexer com o Illustrator, mexa com o Illustrator, sabe? Aproveite muito das plataformas que você tem, conheça outras plataformas também. Eu acho que ter o Figma é um passo muito próximo também de mexer com o Illustrator. Obviamente, tem muito mais funções e se você vai ver no treinamento de alguém aí, eu acho que é do Gabriel, que é de Illustrator. Então, você vai poder conhecer mais, se aprofundar. E assim que também conheça o Figma, sabe? Se aprofunde, vá mexer em várias funções, pesquise muito, porque muito do que você mexe com peça e vai descobrindo muito ao longo do processo que você for construído. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, se vocês gostaram, velho, deixa um like. Eu sei que é um canal
só pra gente, mas eu quero um like, eu quero o likezinho de você aí. Você vai descer agora essa tela e vai deixar esse like aí de carência, né, meio assim, meio carência, assim, pra você me dar um like e escreva um comentário legal, que eu vou curtir todos e vou responder. Um beijo, eu espero que tudo de bom pra você, sabe? Tudo de bom, vai dar certo. Bem-vinda à direção de arte. E é isso, gente. Tchau. Beijo, não ficar muito grande. Tchau.